Seguro. Objetos da classe seguro são anomalias que são facilmente e seguramente contidas. Isso geralmente deve-se ao fato de que a Fundação pesquisou o SCP bem o suficiente de modo a que contenção não exija recursos significativos ou que as anomalias necessitam de uma ativação ou acionamento específico e consciente. No entanto, classificar um SCP como seguro não significa que manuseá-lo ou ativá-lo não apresente uma ameaça. Euclídeo. Objetos de classe Euclídeo são anomalias que exigem mais recursos para serem contidas completamente ou que a contenção nem sempre é fiável. Geralmente é porque o SCP é insuficientemente entendido ou fundamentalmente imprevisível. Euclídeo é a classe do objeto com maior extensão, e geralmente é um bom palpite que um SCP será desta classe se não se encaixar facilmente em nenhuma das outras classes de objeto padrões. Em particular, qualquer anomalia que exibe autonomia, senciência ou sapiência geralmente é classificada como entidade de classe Euclídeo, no mínimo, devido à imprevisibilidade fundamental de um objeto que pode agir ou pensar por si mesmo. Keter. Objetos de classe Keter são anomalias que são excessivamente difíceis de serem contidas consistentemente ou de forma confiável, com procedimentos de contenção frequentemente extensivos e complexos. A Fundação frequentemente não consegue conter bem estes SCPs devido a não possuir um entendimento sólido das anomalias, ou devido à falta de tecnologia para propriamente contê-la ou combatê-la. Um SCP Keter não significa que o SCP é perigoso, apenas que ele é muito difícil ou dispendioso de conter. Thaumiel. Objetos de classe Thaumiel são anomalias que a Fundação usa para conter ou contra-atacar outros SCPs ou fenômenos anômalos. Até a própria existência de objetos classe Thaumiel é classificada para os mais altos níveis da Fundação, e suas localizações, funções e status atuais são conhecidos por poucos funcionários da Fundação, tirando o Conselho 5. Neutralizado. Anomalias neutralizadas são as que não são mais anômalas, ou por serem intencionalmente ou acidentalmente destruídas e desabilitadas. Apollyon. Objetos impossíveis de serem contidos ou que se sua contenção for violada tornam-se Apollyon. Yggdrasil. Um objeto capaz de causar um cenário classe ZK ou o fim da realidade, tendo o potencial de destruição altamente perigosa e alta. Anata. Objeto capaz de causar um cenário classe YK ou, em outras palavras, o fim do universo, um cenário que iria mudar o universo. Potencialmente objetos que seriam difíceis de causar esse cenário, mas possíveis. Desativado, uma maneira universal de excluir esses CPS ruins. Yesod. Refere-se a um espaço vazio abaixo da sede do Conselho 5. 53. Objeto altamente intrusivo, capacidades desconhecidas e natureza desconhecida. Zeno. Contenção difícil, mas com ameaça baixa. Maxtor. Um SCP que está dividido ou danificado, mas não neutralizado. Se todas as peças fossem reunidas novamente, o SCP seria revivido. Simpático. Um objeto que, embora bastante imprevisível, nem sempre representa uma ameaça séria. Truculento. Um item ou pessoa perigosa, muitas vezes imprevisível e significativamente perigosa para interagir. Olímpia. SCPS com mais de 100 metros de altura. Gévora. SCP com a capacidade de influenciar diretamente a estrutura da Fundação. Eimal. Dois ou mais fenômenos ou entidades que contêm mutuamente as propriedades um do outro. Euclid Numen. Objeto que tem poder divino em um local ou com outro objeto. Cusum. Objeto que teve sua contenção ou meios de conter abandonados. Desclassificado. Refere-se aos álbuns de música lançados para a população para ajudá-los a se ajustar ao evento iminente XK610 Omega. Archon. Anomalias que podem ser contidas, mas não devem ser contidas.